Salmo de número 42, versículo 1. Eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos desse versículo e também gostaria muito de pedir a Deus que o Espírito Santo me desse condições de passar para os irmãos aquilo que Ele colocou no meu coração. Porque às vezes Deus coloca no nosso coração, mas passar, nós temos certas dificuldades. Às vezes é difícil. Mas Ele colocou algo muito tremendo no meu coração. Eu já li esse salmo, já até preguei uma vez sobre ele, não aqui, mas eu preguei um tema chamado o predador. Mas hoje Deus colocou algo muito especial no meu coração. Sobre comunhão. Sobre comunhão. E eu gostaria muito de pedir aos irmãos que intercedessem, ficassem aí orando no Espírito. Não sei se tem essa oração, mas tudo bem. Muito se fala na oração em Espírito, né? Mas ficassem intercedendo aí para que Deus possa levar até o seu coração o que Ele tem colocado no nosso coração. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é transformadora. Cada versículo tem uma história, tem algo escondido, né? E que o Espírito Santo nos revela. Vamos ler? Versículo 1. Só o versículo 1. Não precisa ler mais de um não, porque aí não vai dar tempo. Eu precisaria de 3 dias para... A minha versão diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Como a corça ou como o cervo, diz uma outra versão, anseia pelas águas correntes, assim anseia por ti a minha alma. Coisa linda, né? Este salmo é um salmo didático, para quem não sabe, é um salmo de soliloqueio, ou seja, o salmista conversa com ele mesmo. Sabe aquele momento que nós conversamos com nós mesmos, né? É o salmista. Ele está soliloqueando. Está andando na rua e conversando com ele mesmo. É óbvio que o salmista ele está um pouco deprimido, afastado do templo, longe da sua nação. E aí ele começa a escrever esse salmo de uma forma poética, muito interessante. É o primeiro salmo do segundo livro dos Salmos, do Saltério. Ele é o primeiro capítulo, o primeiro número desse livro. E, diferentemente de outros tipos da Bíblia Sagrada, o salmista nos coloca, ou ele se coloca, e por tabela nos coloca, como um cervo, como uma corça. Geralmente a Bíblia nos compara com ovelhas. Mas aqui o salmista, ele nos compara com um animal totalmente diferenciado. Depois eu quero falar o porquê disso. Mas eu gosto como ele começa o texto. Como suspira. O que é suspirar? Suspirar é desejar ardentemente. Eu gosto muito dessa forma, desejar ardentemente o quê? Ter comunhão. Ele deseja ter comunhão com Deus. Por que ter comunhão com Deus? O salmista sabe que quem tem comunhão com Deus participa dos seus sentimentos. A única forma do cristão participar dos sentimentos de Deus
não é fazendo um curso de teologia, isso é importante. Não é subindo no monte, passando lá 3 dias orando, isso também é importante. Mas o salmista sabe, ele tem convicção de que a única forma dele compartilhar dos sentimentos de Deus, o único caminho é ter comunhão com Ele. E o que é ter comunhão com Deus? Irmão, você já parou para pensar o que é ter comunhão com Deus? O que é que nós aprendemos por comunhão? O que foi nos ensinado por comunhão? Comunhão primeiro com Deus. João diz, comunhão com o Pai, com o Filho, com os irmãos. Se eu digo que tenho comunhão com Deus e não tenho com o irmão, portanto, eu não tenho comunhão com Deus. Eu tenho que ter comunhão com Deus, e isso é manifestado quando eu comungo com os meus irmãos. Se eu digo que eu tenho comunhão com Deus e não vivo uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de unidade com os irmãos, eu ando em trevas, portanto eu não conheço Deus. O que Deus quer de mim, o que Deus quer da igreja, é que ela viva em comunhão. O salmista diz em outro lugar, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em unidade. A comunhão, ela só pode acontecer quando existe a unidade. A unidade é o vínculo da comunhão. Ou seja, para eu ter comunhão, eu tenho que ter unidade. E o salmista, ele começa dizendo assim, a minha alma suspira ardentemente. Ou seja, eu preciso ter comunhão com Deus. Porque eu tendo comunhão com Deus, eu vou participar, compartilhar, aliás, eu vou ser compartilhado, né? Eu vou participar dos mesmos sentimentos que há em Deus. O apóstolo Paulo pede isso em Filipenses, se eu não estou enganado, capítulo 2, e o versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Mas para que este sentimento se manifeste, eu tenho que ter comunhão. E comunhão é uma palavra-chave. É uma chave para a vitória do cristão. A comunhão não é apenas eu vir à igreja. Vir à igreja é importante e tenho que vir. Quem cultua em casa não cultua, tem que se cultuar na igreja. A comunhão não é apenas eu estar conversando com o irmão, ela vai muito mais além do que isso. Primeiro, comunhão com Deus. Eu me identifico com Deus, eu entendo Deus, eu busco Deus, eu quero experimentar de Deus, ter experiências de Deus. Isso é comunhão. Quando eu me devoto, quando eu volto-me para Ele em busca, com orações, com jejuns, com louvores, lendo a palavra, e aí Deus vai moldando o meu caráter, a minha vida, o meu caráter, o meu ser. E aí eu passo a entender que ter comunhão é participar da natureza divina. Quantas pessoas têm a natureza divina? Todas, desde que aceite Jesus. Mas é como um corpo. Um corpo, para crescer, precisa de vitaminas. Antigamente, quando as mulheres ficavam grávidas, isso lá no passado, não sei hoje, porque o meu filho caçula vai fazer 12 anos. Os médicos passavam uma vitamina chamada Terragran. Era uma cápsula de fósforo com um monte de coisa lá, era um pólen, né? Para que o bebê, ainda no pré-natal, se desenvolvesse com saúde, os ossos ficassem fortes, tivesse uma pele boa, e os cabelos fortes, e aquela coisa toda. Por quê? Porque ele estava se desenvolvendo. Ele apenas estava se desenvolvendo. Aí ele nasce, e quando ele nasce, é obrigado a dar aquelas vitaminas que vai proteger o corpo dele. Uma dose, 2, não sei, vem as vacinas para deixá-lo imune a algumas enfermidades. Isso faz parte da progressividade do crescimento. E ele vai se desenvolvendo. E aí ele vai aprendendo a falar,
Daqui a pouco ele aprende a ler, a escrever, e ele vai aprender as coisas da vida, porque ele vai tendo um desenvolvimento, ele vai ele vai tendo experiência. Quanto ele mais vive, mais se experiencia. É assim que é o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, comunhão é um relacionamento com Deus progressivo. Não há um momento em que eu tenha comunhão e eu diga, como diz um determinado personagem aí, que eu não vou citar o nome dele, o Espírito Santo pode sair de mim e dar uma volta por aí por um ano, que a sua unção não vai sair mais de mim. Isso não existe. Comunhão é algo progressivo, e cada vez que eu falho, aquilo cai por terra, eu tenho que recomeçar tudo de novo, eu tenho que buscar tudo de novo, porque morre toda vez que você peca. Algo dentro de você morre. Essa lei não mudou. Por que morre, pastor Mário? Porque o salário do pecado é a morte. Não tem essa de eu pequei agora, vou ali e falar com meu irmão, volta tudo ativo. Não volta não. Tem que começar tudo de novo. A lei do Espírito é uma lei que requer vida constante. É diferente da lei do mundo, da lei do pecado. A lei do Espírito Santo requer vida 24 horas por dia. Novidade de vida, andar na vida, viver a vida, entender a vida, continuar na vida. Senão eu não vou ter comunhão com Deus. Agora vai vir as festas da Páscoa. Agora vai ter muita gente que vai jejuar. Outros não vão comer carne, vão comer só bacalhau. Eu respeito, porque se for na casa de uma pessoa que tenha bacalhau, eu vou mandar ver no bacalhau. Pode ser o dia que for, sexta-feira, domingo, da paixão, da crucificação, do julgamento. Eu não quero nem saber. Se tiver bacalhau, eu vou que vou. Mas vai vir agora aquela busca momentânea. Eu me lembro que a minha avó, nesses dias, ela colocava uma mesa farta, muita comida em cima da mesa. E ela dizia assim para nós, meninos ainda, minha avó bem católica, hoje todo mundo aqui vai ter que jejuar. Mas eu não queria saber de jejum, eu queria comer. Menino pequeno, você acha que vai querer jejum? E eu era crente, minha avó não era crente. E aí ela obrigava nós, eu que era pequeno, né? Eu passar por aquela mesa lá e olhava assim para a mesa. Estava lá bacalhau, tinha um peixe assado, mandioca, bolo, que ela fazia aqueles bolos gostosos. Muita comida. E aí, um dia eu perguntei para ela, mas depois de grande, por que ela colocava mesa cheia de comida para jejuar? Ela disse, sabe qual foi a resposta que a minha avó deu para mim? Para que você seja tentado a comer e vença e não coma. Então nós não comíamos. A aguinha saia da boca assim, as grândulas chegava, mas não comia. Era proibido comer. Aí tinha um ritual que chamava o ritual de varrer a casa, um dia antes para não varrer no dia. Tinha um monte de coisa. Por quê? Porque o dia, a época, era propícia para isso. Convidava para isso, estava aberto para isso, mas depois que passava isso, aí a turma deixava tudo isso. Aí não vingava, porque voltava tudo de novo. Isso não é comunhão. Comunhão não está restrito em um dia de festa, em um ritual litúrgico de alguma coisa. Comunhão com Deus é diário, irmãos, é todos os dias, porque no dia que você não tiver, algo vai morrer dentro de você, você vai sentir um vazio se for crente, se não for, você vai deixar descer, não vai sentir nada, porque nunca teve comunhão, mas quando se tem comunhão, vai sentir um vazio. Jesus não se queixou em lugar nenhum, mas na cruz do Calvário ele fez uma queixa. Na Bíblia toda, apenas em 2 lugares Jesus presta uma queixa. Uma em Marcos capítulo 6, que ele se queixa da incredulidade dos seus patrícios. E uma outra na cruz do Calvário, quando ele diz, Deus
Deus meu, por que me desamparaste? E sabe o que é que eu aprendi ali? Tem muita gente que diz ali que Jesus estava com medo de morrer quando disse, se for possível, passa de mim esse cálice. Tem gente que diz que ele estava com medo da morte. Mas lá na cruz, nessas palavras, eu descobri o que é que Jesus quis dizer quando ele disse, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Nas palavras, Deus meu, eu descobri por que é que ele falou, se for possível, passe de mim esse cálice. Foi lá, nas palavras da cruz do Calvário. Jesus nunca teve medo da morte. Medo, irmãos, é um desequilíbrio psicológico que produz um estado de inferioridade. Eu não acredito em um Jesus desequilibrado psicologicamente. Eu não creio em um Jesus se sentindo inferior a alguém. Jesus era todo poderoso e continua sendo. Nós encontramos João Batista dando o testemunho dele mesmo, e quando Jesus fala de João, Jesus diz, há um aqui que é maior do que João. Jonas se dedicou a jogar-se no mar para dar livramento ao navio, e Jesus diz, eu sou maior do que Jonas. Jonas não teve medo, João Batista não teve medo quando desafiou Herodes. Agora o povo quer colocar medo em Jesus. Não! Sabe o que é que Jesus está dizendo quando ele diz, se for possível, passe de mim esse cálice? Ele responde na cruz do Calvário, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está dizendo no Getsemane, eu não queria ficar sozinho, é muito difícil ficar sem Deus, é muito difícil separar-se de Deus, porque naquele momento, Deus teria que se afastar de Jesus para receber o sacrifício. Deus teria que, como o sacerdote fazia, se afastar do sacrifício para receber o sacrifício, mas para Jesus era difícil, porque ele tinha comunhão, ele teve febre, ele teve dores, ele sentiu pavor. Quando Deus teve que se afastar dele, a dor foi maior, foi mais forte, foi mais aguda, e ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Era porque ele tinha comunhão. Tem gente que diz que tem comunhão, se desvia da igreja até melhora. É porque nunca teve comunhão. Quem tem comunhão é diferente, irmãos. Quem tem comunhão sofre. Quer ver como é que está esse salmista? Dá uma olhada no versículo 5. Está sofrendo. Porque está batida dentro de mim a minha alma. Se tu, minha alma, a Deus espera, e não recebes, confiando fica. Pode continuar. As promessas que são muito ricas, infalíveis, para te valer, Vamos cantar o coro, Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Continua. Não tenhas não, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Olha isso aqui, ó. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma, Jesus de todo, aleluia, teus males salva e te abençoa, ripalamacai, dos altos céus, porque te abate, oh, aleluia, e
te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo. Por que bem cedo? Porque bem cedo Jesus virá. Olha aqui, ó. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, se Cristo tarda, espere ainda, espere ainda. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aleluia! E o verás, e o verás. Porque te abates. Aleluia! E te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus. Meus amados, aleluia. Pode glorificar a Deus que Ele está gostando disso aí. Aleluia, glória a Deus. Esse cântico enfatiza, ele foi tirado desse salmo, sem é lógico, mas ele enfatiza muito bem a vida do salmista. Às vezes nós ficamos assim, abatidos, a bênção não vem, e aí a alma fica comovida. O comove-se aí é a ansiedade do texto. É ansiedade. Fica naquela angústia. Aí tem dois caminhos. Quando o crente tem convicção que ele precisa ter comunhão com Deus, ele canta esse hino aí. Porque esse hino é tudo de bom. Espera. O Deus que prometeu, ele vai cumprir. Se ele tem uma palavra profética para você, espera mais um pouquinho para quem apressa. Ele virá, e quando ele virá, as coisas entrarão no ajuste. Aí você tem comunhão, porque você tem convicção. Se você não tem convicção, não tem como ter comunhão. Porque a convicção é você saber que está demorando, mas vai chegar. A comunhão é você saber que tudo está revelando que não vai dar certo. Mas você diz, a minha luta vai findar. Porque ele está vindo ao meu encontro. O salmista, ele está exatamente dizendo isso. Porque está abatida, ó minha alma. Então ele tem que correr para a comunhão. Aí ele diz assim, eu suspiro. A palavra suspirar no espanhol é anelar. Eu anelo. Quantos anelam aí pela comunhão? Eu anelo pela comunhão. Eu preciso ter comunhão. Eu desejo a comunhão. Sem a comunhão eu não consigo viver. Porque exala. Não tem como. Irmão, sai de dentro de nós. Sabe o significado da palavra transbordar? Eu já falei aqui, eu vou falar de novo. A palavra transbordar não é derramar por fora, pela boca, e sim sair pelo corpo. Exalar. Não é estar derramando para desperdício. Tem gente que pensa que transbordar é... Não é isso não. Transbordar é sair daqui. No texto original.
É o vaso de azeite que você coloca, está lá. Aí você coloca, quando esvazia, aí ele mudou a cor. Aí parece que o barro está amolecendo. Aí você coloca de novo. Aí com o tempo começa a ficar aquelas bolinhas aqui. Aí você passa o dedo assim, ó. O azeite sai aqui. Esse vaso está transbordando. É assim que Deus quer que você fique. Transbordando, exalando, saindo Deus de dentro de ti. Para quando alguém tocar em você, sair virtude. Eu senti que de mim saiu virtude. Aí alguém diz, não, mas tem muita gente. Mas saiu porque eu senti que saiu virtude. Porque você tem. Quem não tem não pode dar. Quem não tem não pode transbordar. Mas quem tem comunhão com Deus, vai transbordar. Porque ele anela, ele deseja, ele depende, ele quer ter o mesmo sentimento de Deus no seu coração. Que coisa, hein? Por isso que ele coloca a coça, que é um animal muito frágil. Na ovelha tem outros significados, mas na coça, a coça só sabe fazer uma coisa: correr. Mas a coça tem qualidades que nós deveríamos estudar sobre ela. Ela é um animal de muita vigilância. A cada mordida que ela dá na árvore, a cada 3 mordidas que ela dá numa folha, num galho, 5 é para olhar para trás, para frente e do lado. O veadinho não come que nem a ovelha. A ovelha não tem vigilância nenhuma. Por isso que ela é dependente do pastor. Porque ela está só com a boquinha lá. Só aqui, ó. A ovelha só para quando o pasto acaba. Ou quando a barriga enche. Aí ela pega e deita. A coça não. A coça dá uma mordida, dá 2 e porque ela sabe que ela é prato predileto de muitos caçadores. Do lobo, do leão, da hiena, principalmente do homem. Na época da Bíblia, as coças eram caçadas para alimentar famílias. Quando Isaac quis abençoar Esaú, pediu para ele buscar uma caça. Lá no texto é uma coça, que parece um cabrito. Por isso que a mãe do camarada, para enganar o pai, mandou matar cabrito, porque é muito parecido. Que resolve o problema. A coça é vigilante e é boa de perna. Tem gente que não é boa de perna. E o que é que eu quero dizer com isso? Entenda a minha linguagem metafórica aqui, é importante. Bom de perna, irmão, quando vê que o perigo vem, não vai enfrentar, não. Deixa, não cai nessa. Você vê que o perigo é grande, que o negócio é feio, perna. Corra do negócio. Porque a sua comunhão vai ser quebrada se você tentar resistir de qualquer maneira. Você fica vigilante. Eu gosto muito de Marco. Marco diz, olhai, orai e vigiai. Primeiro olhai, fica olhando. Opa, isso aqui não é bom. Segura aí. Isso aqui não me edifica. Isso aqui me atrapalha espiritualmente. Aí você vai analisar. Dá para você vencer ou não dá para vencer? Se dá para vencer, amém. Mas tem coisa que só perna mesmo. O que é perna? Sai fora. Vazar. Dar linha na pipa. Puxar o carro. Não tem crente forte não, irmãos. Não, eu sou tremendo, eu vou vencer, porque eu tenho, sabe, eu descobri aqui uma estratégia espiritual. Não tem isso não, irmão. Corra logo. Corra logo, vai para o quarto orar. Procura um irmão para orar com você. Conte logo o problema que está acontecendo, porque isso aí não é de Deus não, tem que correr mesmo. E a coça, ela fica aqui, ó, na espreita. Por isso que o salmista se coloca no lugar da coça. Aqui ele está exilado pelos arameus, na Babilônia. Mas ele está ilustrando como é que ele se sai, como é que ele está se saindo. Aí ele diz assim, a minha alma
Ou ele diz, como a corça suspira pelas águas correntes. Que coisa linda. Quem é que falou para a corça que a água corrente ia resolver seu problema? Nenhum animal faz isso. Então, suponhamos que tem um caçador atrás de uma corça. Geralmente se caçava montados em cavalos. Coitada da corça. Ela só aqui, ó. Para os caçadores, a corça mergulhava no rio e ficava só com o focinhozinho lá de fora, assim, respirando. O caçador não havia e ia embora. Mas para o animal, uma hiena, por exemplo, uma hiena não corre mais do que uma corça. A hiena, misericórdia, a corça corre 2 vezes a velocidade da hiena. A hiena é desengonçada, ela corre com as 4 patas de uma vez só, então não dá certo. Aquela coisa horrível. Não é que nem um felino que põe uma pata, depois põe a outra, e vem de trás. Não. Então ela não consegue acompanhar uma corça nunca. Mas a corça, ela tem um suor com um cheiro muito forte. Né? E esse cheiro fica na pastagem. E a hiena sabe que ela vai cair, porque a corça, ela corre, cansa e cai. A bichinha cai. As pernas começam a tremer, não tem mais velocidade. Ela não tem a mesma estrutura óssea de um leopardo, de uma hiena, de um leão, de um cavalo. Se está com um caçador, não tem. Então só resta para ela 2 coisas: correr e ter um rio perto. Então, pela natureza que Deus colocou, pela ciência, por ser um animal muito frágil, ela corre em direção à água. Por que ela corre em direção à água? Porque ela mata 2 coelhos, a corça mata 2 coelhos com uma cajadada só. Isso é uma corça inteligente, né? Primeiro, ela bebe água, ela mata a sua sede, porque o suspirar aqui tem a ver com sede, com desejo, com vontade. O crente tem vontade de Deus, ele quer beber de Deus. Mas ao mesmo tempo ela se purifica. Ela mergulha nas águas e a água corrente leva aquele suor embora. Aí ela sai tranquilinha e vai na... Porque o animal que vem no cheiro, no faro, vai ficar confundido, não vai achar mais a corça. Porque ela foi purificada nas águas correntes. Irmãos, aqui eu queria falar um pouquinho sobre isso. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Se você saiu da comunhão, eu não sei porque eu estou falando isso, eu vim para falar isso hoje. Hoje eu vou pegar pesado. Eu vim para falar isso. Se você saiu da comunhão e pensa que a sua comunhão voltou, não voltou não. Tem alguma coisa aí no mundo espiritual que não está unido ainda. Você precisa mergulhar nas águas correntes. Para que aquele perfume nojento, aquele odor ceboso, aquela coisa esquisita que está no seu corpo, no corpo aqui espiritual, seja purificado, para que, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2 e versículo 15, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Quando você passa, você deve deixar o bom perfume de Cristo, e não o odor que atrai, que traga o inimigo para si. Há 2 maneiras. Há o odor que deixa rastros para que o inimigo me siga. Meu testemunho, o meu palavreado, minha forma de falar, porque tem gente que acredita na igreja. Pega uma Bíblia, joga ela debaixo do sovaco, como se fosse desodorante, e vai para a igreja. Acha que está resolvido. Alguns acham que ter comunhão com Deus é apenas ouvir a palavra. Mas os atos não condiz com a realidade do mundo espiritual e da vida espiritual que Deus projetou para nós. Deus projetou para nós, depois eu continuo, uma vida de vitória. Deus projetou para nós uma vida de santidade. Deus projetou para nós uma vida de intimidade com Ele.
Deus projetou para nós um relacionamento, uma vida de relacionamento todos os dias. Não é apenas quando eu resolvo orar, não, é todos os dias. Para que se manifeste em mim o perfume, para que exale de mim o azeite. E o diabo não gosta do cheiro de azeite, isso é no mundo espiritual. Ele tem raiva, ele gosta de cheiro de enxofre. Tem muita gente que está passando e deixando cheiro de enxofre. Palavrão. Mau testemunho. Aqui o negócio é sério, irmão. Segura aí, mas pega na cadeira aí. Os olhos têm maquinado coisas que não agradam a Deus. E depois quer ter uma vida plena com Deus. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo assim: você vai mergulhar nas águas de correntes. Porque eu quero lhe purificar. Eu quero tirar todo o odor que está atrapalhando o seu relacionamento comigo. Porque esse odor vai atrair, você vai atrair o inimigo. Você vai atrair aquele que quer pegar você. E quem quer pegar é o diabo, veio matar, roubar e destruir. E qual é o caminho, qual é o rastro que eu vou deixar para que isso aconteça? O meu exemplo de vida. É o meu exemplo do dia a dia que vai determinar se o diabo vai ter vitória sobre mim ou não. Se Cristo vai ter vitória em mim e eu com Cristo ou não. Aí eu digo, Deus pode e não pode. Há momentos que Deus, mesmo sendo todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, há momentos que Deus não pode. Isso é perigoso, mas é verdade. Agora o crente aprendeu aquela teologia furada, mas Deus está no controle. Eu creio que Deus está no controle. Da igreja, de uma vida com comunhão. Aí eu creio. Porque o mundo jaz no maligno. Quem está no controle do mundo é o diabo. E tudo que de melhor tem no mundo, ele nos oferece gratuitamente. Você não paga nada. Aí o crente aprendeu, Deus está no controle. Eu pequei agora porque Deus permitiu, a líder vai consertar o negócio. Irmão, você pecou aqui, ou eu pequei, ou qualquer um que pecou aqui, porque quis pecar. Porque faltou comunhão. Porque quando tem comunhão há um gozo na alma. Quando tem comunhão há uma alegria inefável. Quando tem comunhão há algo inescrutável, que não cabe pesquisa. Quando tem comunhão com Deus é uma alegria que não dá nem para explicar. Não dá para explicar porque é sobrenatural, ela é espiritual, ela vem direto do trono da glória. E só quem é crente de verdade entende e sente esses negócios. Aí ele ri à toa. Aí ele pode dizer, eu estou rindo à toa. Porque ele está alegre, ele tem comunhão. Não é o fala mansa não, é você. Você que deve sorrir à toa. Porque você tem a alegria do Espírito Santo na sua vida. Eu gosto muito de uma palavra dita para o rei Asa. Acho que é segundo os Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Eu acho que é. Como eu acho, e achar não é de Deus, Deus não trabalha com achismo. Com Deus ou é, ou não é. Amém? Aí eu acho, a arqueologia não existe. É isso mesmo, a minha mente ainda está boa. Diz assim, falando do profeta que foi falar com o rei Asa. Ele diz assim, este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, ouve-me, Asa, e todo Judá, e também Benjamim. O Senhor está convosco,
enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Que coisa, hein? Aí derruba a religião. Ah, pastor, mas eu já sou crente. Mas eu já sou crente. Essa mesma palavra Tiago repete no capítulo 4, versículo 8. Tiago fala alguma coisa semelhante. Buscai ao Senhor. Mas ele diz, se chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Aí é Tiago falando. Isso tem uma lei aí. Alô, galeria, tem uma lei aí. Tem uma lei aí. Só é achado por Deus quem procura Deus, é o contrário. Deus só se achega perto de quem se achega a Ele. Por isso que o salmista diz, eu estou em suspiros. Eu estou anelante. Eu tenho que chegar, sabe por quê? Ele precisava. Porque como ele, você vai entrar nessa aqui, no versículo 10. Vão ridicularizar você. E ainda vão questionar o Deus que você serve. E ele diz, eu não quero que isso aconteça comigo, Deus. Que o meu inimigo chegue e diga assim, aonde está o teu Deus? Aonde é que ele está que ele não te livra? Que ele não te abençoa? A primeira coisa que o ímpio fala é isso aí. Não pode acontecer nada com o crente, que o camarada já disse, cadê o seu Deus? Se acontece com eles, não pode questionar. Aonde está o seu Deus? Você tem que ter respostas. O meu Deus está na minha vida. Irmão, Deus não só se revela na alegria. Deus se revelou a Jó na lata do lixo. No lixão da cidade. A Bíblia, João Ferreira de Almeida, trouxe a tradução nas cinzas, mas lá no texto é lixão da cidade. E foi lá que perguntaram para ele, rapaz, esse Deus aí você não conhece. Ele não existe, ele existe sim. Mas como é que você sabe? Porque antes eu só ouvia falar. Agora os meus olhos o veem. Foi quando ele estava coberto de furunculose estafilocócica, doença terrível, que queima, que arde, que coça, que dói, que sai carnegões de dentro do corpo, vai para o estômago, causa mau hálito, uma febre terrível, sem cabelo na cabeça, sem nada, mas Jó anelava a presença de Deus, a ponto de antecipar a resposta. Meus olhos estão vendo. Eu só ouvi através das pregações, através de DVD, através de áudio, de televisão, às vezes alguns pregadores, mas agora os meus olhos contemplam o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso. É na aflição que Deus se revela. Mas você tem que desejar a comunhão. O salmista está na aflição, os ossos, lê esse salmo quando chegar em casa. Os ossos deles estão moídos. Parece que ele levou uma surra. Por quê? Porque ele sente que cada dia mais longe está do templo, de vir para a liturgia, de ver o sacrifício, o sumo sacerdote, a voz de um profeta, mas ele está anelante. Senhor, eu estou desejoso e eu creio que esse dia vai chegar. E hoje nós temos 24 horas, porque o Espírito Santo não sai de nós. Diga assim, repita comigo, eu tenho. Desse jeito, tem nada não. Diga assim, eu tenho comunhão com Cristo, muito mais do que Pedro tinha. Eu vou mais longe, diga assim, eu tenho comunhão com Deus, muito mais plena do que aquela que Adão tinha no Éden. Sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Você
tem mais comunhão hoje com Deus do que aquela que Adão tinha no Éden. Olha que Deus vinha conversar com Adão, hein? Olha que Deus conversava com Adão, não sei como, mas vinha. Só que era Adão numa pedra e Deus em outra pedra. Eu disse que você tem mais comunhão do que Pedro antes da ressurreição de Cristo, é óbvio, porque Pedro, quando estava no monte, aliás, no mar, Jesus teve que descer do monte para livrar Pedro e os discípulos lá no mar. Hoje não. Jesus mudou esse curso de comunhão. Ele diz, é eu em vós e vós em mim. Coisa tremenda. Você está em Cristo e Cristo está em você. Se não for assim, não tem comunhão. Eu trabalhava na São Geraldo e eu conheci um irmão lá de uma denominação aí. E ele tinha o hábito, ele limpava com o espanador, ele era faxineiro. E ele ficava assim, ó. Aí, de manhãzinha, 7 horas da manhã, ele abriu o escritório. Glória a Deus. Jesus está em mim e eu estou em Jesus. Graças a Deus, eu estou em Jesus e Jesus está em mim. E aquilo foi torrando as paciências do gerente. O gerente um dia invocado com ele disse, vem cá, rapaz, ó, deixa eu te dar uma explicação. Eu sou cientista. É impossível no mesmo espaço ter duas pessoas. Não tem, eu um ou outro. Não, senhor, você está enganado. Mas eu e Jesus é diferente. Ele está em mim e eu estou nele. Mas isso não existe, rapaz, isso existe. Isso não tem como provar. Ele disse, tem. Pronto, aí arrumou uma confusão. Amanhã eu vou lhe provar. Aí o gerente, que eu não quero citar o nome dele, disse assim, se você não me provar, eu vou te mandar embora. Porque eu vou te provar que eu já estou te provando fisicamente, fez uns cálculos, foi lá na lousa, fez umas contas que não é possível. Ele disse, é. De manhã ele chegou lá na São Geraldo, ali no Parque Novo Mundo. Eu trabalhava lá. No setor das Sangecargas. No setor de carga. Ele tinha umas caixas de madeira, de tomate, de batata, que os caminhoneiros largavam lá. Ele pegou, quebrou aquilo, fez uma fogueira. Pegou uma moeda de 1 cruzeiro. Eu tenho essa na minha coleção. A batelhona assim, ó. 1 cruzeiro. Colocou no meio da brasa. Então ele lá. Assoprando. E a brasa lá, e ele juntava, e colocando a moedinha com pau. Daqui a pouco a moeda começou a ficar vermelha, ficou até transparente, de tão vermelha que ficou. E ele, aí que o senhor Lumar, o homem estava chegando, foi chegando o cabeça, o pezão, o nome dos camaradas. E foi chegando um caminhoneiro atrás do outro, daqui a pouco chegou o gerente, e ele, vem cá, vem cá, vem cá. E o gerente foi, e quando chegou, disse, o que você quer, rapaz? Lembra do negócio que nós combinamos antes? Ele disse, lembra-se, senhor, dá uma olhada aqui no fogo. Aí limpou bem, disse, o que o senhor está vendo aí? Aí ele olhou assim, esperto, que era um danado. Não estou vendo nada não, estou vendo aí um monte de brasa. Não, não, senhor. Sou inteligente, sou físico. Olhe direito. Só que o senhor está vendo aí. Aí ele, estou vendo uma moeda. Disse, o senhor é físico, o senhor é estudado. E ele era analfabeto. Santino era o nome dele, do crente. Dou uma olhada direito, o que é que o senhor está vendo aí? Aí ele disse assim, o negócio é o seguinte, Santino, eu estou vendo uma moeda que está no fogo, mas ao mesmo tempo o fogo está na moeda. Aí disse, está vendo? É assim, eu e Jesus, é desse jeito. É desse jeito aí. Aí o camarada deu as costas e foi embora. Porque ele conseguiu provar que a comunhão entre nós e Deus, entre nós e Cristo, é muito íntima a ponto dele vir fazer morada dentro de nós. Todo relacionamento que ele tem conosco é para salvar, para abençoar, para curar, para avivar, batizar no Espírito Santo, renovar, dar a bênção, alegrar, abrir as portas do céu, fechar a porta do inferno. Todo relacionamento, todo projeto que Deus tem para conosco é que eu e você fiquemos nas águas correntes, porque enquanto você estiver mergulhado nas águas correntes, não tem predador, não tem caçador, não tem inimigo. As águas são purificadoras e elas irão se mexer nessa noite, nesse culto, e vai te banhar. Aleluias.
Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Talvez você diga assim, não, pastor, não precisa disso mais não. Já tenho 50 anos de crente. Só de igreja aqui. Eu tenho 10 que a igreja abriu, eu estou aqui, pastor. O pastor Fernando chegou, já estava. Isso aí eu estou tranquilo. Irmãos, existe um inimigo que não tem pressa para destruir um crente. Não tem pressa. A Bíblia diz que ele anda em derredor como um leão, querendo tragar. Amém? Ele quer tragar. O texto tragar, na língua portuguesa, vem do grego. Ele quer moer. O grego diz triturar. Triturar. Tragar é uma tradução falha. Triturar. Se traga água. Amém? Se traga bebidas. Eu vou dar um trago. Aí eu chego aqui, ó. Isso chama-se trago no dicionário. No caso lá é triturar. Osso por osso. É o desejo dele. Não é matar, não, é triturar. Para deixar você doente, triste, abatido. Quando ouvi uma palavra, dizer, não foi aquela que eu esperava. A oração não teve aquele fervor que eu queria. Isso é obra do diabo. O desânimo é uma arma forte do diabo. Por isso que o escritor aqui, quando ele soliloqueia, ele coloca a coça. Porque ela, veja que interessante, ela sabe, ela depende dessa água. Não é só um luxo, ela depende para sobreviver. Ela precisa chegar até lá. Não importa a distância, ela vai correr, a linguinha dela vai ficar para fora, o olho vai, como diz lá no Nordeste, vai se abuticar. Sabe o que é abuticar? Se arregalar. E ela vai suar, transpirar, mas ela tem que chegar no rio. Ela precisa chegar no rio, porque é a sua salvação e é o rio que vai mantê-la em comunhão com a natureza, no caso da coça. É o rio que vai mantê-la com comunhão, com as árvores, com os outros animais. No nosso caso, é este rio que vai permitir que eu e você fiquemos em comunhão plena, presente com o nosso Senhor Jesus Cristo e com os irmãos. Mas precisa abandonar algumas coisas. Eu gosto muito das palavras de João 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quem está entendendo isso aí? Mergulhe imediatamente. Eu vou lhe convidar a mergulhar nessas águas. Por quê, pastor? Irmãos, há uma conversa que diz que para Deus não há tamanho de pecado. Não tem isso? Mas não é verdade. Tem sim, tem pecadinho e pecadão. Todo pecado é igual. Não, é diferente. Eu provo que é diferente. Existe pecado pequeno e pecado grande. Tem pecado que exige mais do ser humano. Tem pecado que exige menos do ser humano. Porém, todos carecem de perdão de Deus. Aí está certo. Mas psicologicamente há pecado mais difícil até de ser perdoado pela pessoa. Deus já o perdoou, mas ele não se sente perdoado. Deus já perdoou, mas lá dentro, no psicológico, ele não se sente perdoado. Porque o pecado foi grande. Senão a lei era uma farsa. 5 pecados da lei não tinha perdão. Não existia expiação para 5 pecados da lei. Era penalidade de morte, penalidade máxima. Blasfêmia, adultério, filhos rebeldes, falsos profetas e consultar os mortos. Para esses pecados, não tinha perdão. Então eles eram maiores.
Para outros, tinha perdão. Levava lá um cabritinho, o sacerdote colocava a mão na cabecinha da ovelha, jogava aquela mãozona na cabecinha do pecador, transferiu o pecado da ovelha para o pecador, dizia, derrama o sangue porque vai sair agora, e ele vai ficar purificado, e pega essa carne aí, vê o que tem de bom para a gente comer, e ele ia todo felizinho da vida, perdoado. Perdoado não, com o pecado coberto. Adulterou, então você não tem jeito não. Você está trazendo o que aí? 100 ovelhas, não dá. Eu vou colocar mais 100, 200, também não dá. 1000, não tem jeito. E agora? Vai morrer debaixo da pedra. Era assim que era a lei. Por isso que quem adultera hoje se sente difícil. Difícil, eu nunca adulterei, mas já conversei com pessoas que adulteraram. Disse, pastor, não, eu não me senti perdoado muitos anos. Toda vez que eu ia orar, o desgramado do adultério vinha na minha cabeça. É difícil, psicologicamente. Por isso que tem que mergulhar nas águas. Porque elas purificam. Elas levam embora. Não é na lagoa não, irmão. Na lagoa ela fica. Isso aqui é simbólico. Porque tem crente rio e crente lagoa. O crente lagoa apodrece com facilidade. Porque cai lá um saco de lixo, fica lá. Cai um sapo morto, fica lá. Cai um cachorro morto, fica lá. Aí um carro velho, joga lá. Tudo que é lixo, vai jogando lá. Então essa água vai apodrecer. No rio não, no rio cai e vai embora. Cai e vai embora. Né? Menos o Tietê que não consegue fazer esse negócio, né? Mas o crente rio está sempre limpo. Porque vai embora. Pecado não é para ficar contigo, amém? Que você possa refletir. E eu vou fazer uma oração especial hoje nessa noite. Hoje eu vou convidar você aqui na frente. Eu sei que irmão que às vezes nem gosta, mas Deus me enviou para ministrar hoje algo especial no mundo espiritual sobre a tua vida. E você precisa imediatamente mergulhar nas águas purificadoras.